E se eu te contasse que no coração da Amazônia, uma jovem indígena foi entregue contra sua vontade a um seringueiro ganancioso como forma de pagamento? E que na primeira noite desse casamento forçado, a própria floresta se levantou em fúria, transformando o destino de ambos para sempre? O que aconteceria se os espíritos da mata, os encantados, os seres que habitam além do que nossos olhos podem ver, decidissem intervir no destino de uma filha da floresta? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O calor sufocante da tarde amazônica fazia o suor escorrer pela testa de Juliano Ferreira enquanto ele golpeava com precisão o tronco da seringueira. Seus músculos, enrijecidos por anos de trabalho árduo, moviam-se com a habilidade adquirida de quem conhecia bem aquele ofício. As mãos calejadas guiavam a faca com firmeza, abrindo sulcos diagonais perfeitos na casca da árvore, de onde o látex branco e viscoso começava a escorrer lentamente para a pequena tigela de metal fixada abaixo. O cheiro forte da seiva misturava-se ao aroma denso da floresta úmida. Juliano respirou fundo. Este seringal, o mais produtivo do território, era agora seu domínio. Havia chegado à região do Alto Amazonas vindo do Ceará há quase 10 anos, trazido pela promessa de riqueza durante o auge do ciclo da borracha. Como tantos outros nordestinos, desembarcara cheio de sonhos, para logo descobrir a dura realidade. O sistema de aviamento que mantinha os seringueiros sempre endividados com os patrões, a malária que dizimava os trabalhadores, a solidão e o isolamento na vastidão verde. Mas Juliano era diferente. Determinado a não ser mais um seringueiro preso em dívidas infinitas, aprendera a ler e escrever por conta própria, começara a negociar diretamente com comerciantes de Manaus e agora, aos 35 anos, tinha seu próprio seringal. Não era um dos grandes seringalistas, daqueles que possuíam mansões em Manaus e enviavam os filhos para estudar na Europa. Mas estava no caminho. Sua ambição era clara como as águas do igarapé que cortava sua propriedade. Foi nesse igarapé que Juliano lavou o rosto e as mãos após uma longa tarde de trabalho. O sol começava a baixar, lançando feixes dourados através da copa das árvores. Olhou para o céu, calculando o tempo que tinha antes da escuridão total. Era sempre bom estar abrigado quando a noite caía na floresta. Não pelo medo de onças ou cobras com as quais já havia aprendido a lidar, mas por algo mais profundo, uma inquietação que sentia desde que chegara àquelas paragens. A floresta amazônica tinha seus segredos, seus espíritos, suas lendas. Juliano, um homem prático e racional, sempre descartara as histórias dos caboclos e indígenas sobre curupiras, botos encantados e mães da mata. Eram apenas superstições, dizia para si mesmo. Mas havia noites em que os sons da floresta pareciam formar vozes, em que as sombras dançavam de formas impossíveis, e nesses momentos, mesmo Juliano sentia um calafrio percorrer sua espinha. Caminhando de volta para sua casa de madeira, construída à margem do igarapé, Juliano planejava o dia seguinte. Precisava verificar as colocações mais distantes, conferir as tigelas de coleta e, principalmente, preparar tudo para sua viagem ao povoado dali a 3 dias. Seria uma viagem importante. Iria negociar a venda de sua borracha diretamente com um comerciante inglês que estava na região. Se tudo desse certo, finalmente conseguiria capital suficiente para expandir seu seringal. Ao chegar em casa, Juliano acendeu a lamparina a querosene e começou a preparar sua refeição simples: farinha, peixe seco e um café forte. A solidão não o incomodava tanto quanto antes, mas naquela noite, enquanto mastigava lentamente seu jantar, sentiu um vazio estranho. Tinha dinheiro, mais do que a maioria dos seringueiros, tinha sua independência, seu negócio crescente. Mas não tinha com quem compartilhar.
não tinha família, não tinha uma mulher. Os pensamentos de Juliano foram interrompidos por um barulho do lado de fora. Pegou sua espingarda, sempre carregada e pronta, e aproximou-se cautelosamente da porta. Poderia ser algum animal ou talvez algum seringueiro perdido buscando abrigo. No entanto, quando abriu a porta, deparou-se com 3 homens, 2 indígenas com pinturas corporais, carregando lanças, e um velho caboclo que reconheceu imediatamente. Zé Pereira, um dos poucos com quem mantinha relações amistosas na região. "Boa noite, Juliano", disse Zé Pereira, seu rosto enrugado e iluminado pela fraca luz que escapava da casa. "Perdoe a visita tardia, mas trago um assunto importante. Estes são enviados do pajé Ubiratã, da aldeia Apurinã." Juliano relaxou um pouco, abaixando a espingarda, mas mantendo-a ao alcance. Conhecia os Apurinã de nome, uma tribo que vivia a 2 dias de canoa rio acima. Nunca tivera problemas com eles, mas também nunca estabelecera qualquer contato. "O que querem comigo?" perguntou direto, como era seu costume. Zé Pereira trocou algumas palavras na língua dos indígenas e então voltou-se para Juliano. "O pajé Ubiratã sabe que você está prosperando em seu seringal. Sabe que é um homem solitário. Ele oferece um acordo, sua filha Janaína como esposa para você." Juliano arregalou os olhos, surpreso. "Uma esposa? A filha do pajé? Por quê?" "Os Apurinã estão enfrentando dificuldades", explicou Zé Pereira. "Uma doença misteriosa aflige a aldeia. Precisam de remédios dos brancos, precisam de alguém que conheça os caminhos de Manaus, que saiba negociar. O pajé vê em você um homem que pode ajudar seu povo. Em troca, oferece o que tem de mais precioso, sua filha Janaína." Juliano ficou em silêncio, assimilando a proposta. Uma esposa indígena não era incomum na região. Muitos seringueiros acabavam se unindo a mulheres das tribos locais. Mas uma filha de pajé? Isso era diferente. Significava status, significava uma conexão com a tribo que poderia ser valiosa para seus negócios. "Como sei que ela aceitará? Como sei que isso não é algum tipo de armadilha?" perguntou desconfiado. Zé Pereira traduziu a pergunta e um dos indígenas respondeu longamente. O caboclo então se voltou para Juliano. "Dizem que a decisão do pajé é lei. A moça virá. Quanto a ser uma armadilha, você conhece a mim há anos, Juliano. Eu não traria algo assim se não fosse legítimo." Era verdade. Zé Pereira, apesar de suas crenças que Juliano considerava supersticiosas, sempre fora um homem honesto. Além disso, Juliano sabia que as tribos da região estavam sofrendo. As doenças trazidas pelos brancos, a invasão de seus territórios, a mudança forçada em seus modos de vida. "E o que se espera de mim exatamente?" perguntou Juliano, já começando a considerar a proposta. "Que receba Janaína como esposa legítima, que a respeite como tal, que ofereça proteção e ajuda à sua tribo quando eles precisarem. Em específico, que traga remédios na sua próxima viagem a Manaus." Juliano ponderou por alguns instantes. Uma esposa significava companhia, significava alguém para cuidar da casa enquanto ele trabalhava, significava, talvez, filhos no futuro. E a conexão com os Apurinã poderia ser útil. Eles conheciam a floresta como ninguém, sabiam onde encontrar as melhores seringueiras, poderiam alertá-lo sobre os movimentos de outros seringalistas que tentassem invadir seu território. "Tudo bem", disse finalmente. "Aceito a proposta. Quando ela virá?" "Amanhã, ao entardecer", respondeu Zé Pereira, um sorriso aliviado em seu rosto enrugado. "Eu mesmo a trarei. Prepare-se para receber sua noiva." Depois que os visitantes partiram, Juliano sentou-se à mesa, bebendo seu café já frio, enquanto pensava no inesperado rumo que sua vida estava tomando. Uma esposa, uma filha de pajé. Seria uma boa parceira? Adaptaria-se à vida com ele? Falaria português? Tantas perguntas sem resposta. Naquela noite,
Juliano dormiu inquieto, seu sonho povoado por imagens de uma mulher de traços indígenas, cuja face não conseguia ver claramente, caminhando entre as seringueiras, uma sombra imensa seguindo seus passos. O dia seguinte transcorreu numa mistura de ansiedade e preparativos apressados. Juliano limpou a casa como nunca antes, arrumou o quarto, separou algumas roupas que poderiam servir à sua futura esposa e até tentou melhorar a refeição que prepararia para recebê-la. Saiu para verificar algumas seringueiras próximas, mas estava distraído, sua mente sempre voltando ao que aconteceria ao entardecer. Quando o sol começou a baixar no horizonte, Juliano já estava em frente à sua casa, olhando fixamente na direção do caminho que vinha do rio. O coração batia acelerado, não tanto por emoção romântica, mas pela mudança drástica que estava prestes a acontecer em sua rotina solitária. Foi quando avistou o grupo se aproximando. Zé Pereira à frente, seguido por 4 indígenas. No centro do grupo, uma figura feminina caminhava com a cabeça baixa. À medida que se aproximavam, Juliano pôde observar melhor sua futura esposa. Janaína era jovem, talvez não tivesse mais de 20 anos. Tinha o corpo delgado, mas forte, típico das mulheres indígenas acostumadas à vida na floresta. Seus cabelos negros e lisos desciam até a cintura, e sua pele tinha um tom de bronze polido. Vestia uma saia simples e uma blusa, provavelmente oferecidas para a ocasião, já que não eram trajes tradicionais. O que mais chamou a atenção de Juliano, entretanto, foram os olhos dela, quando finalmente os ergueu para encará-lo. Eram olhos negros, profundos, que pareciam carregar uma sabedoria além de seus anos, mas também havia algo mais, uma tristeza, uma resignação. Foi quando Juliano percebeu com um aperto no peito que aquela não era uma união de amor, nem mesmo de aceitação. Era um sacrifício. A cerimônia foi breve e estranha. Zé Pereira traduziu as palavras de um dos homens da tribo, que parecia ser um tipo de líder na ausência do pajé. Houve algumas falas ritualísticas, um pedido de bênção aos espíritos da floresta, e então Juliano e Janaína foram declarados unidos. Os indígenas entregaram alguns presentes simbólicos, uma cesta finamente trançada, um colar de sementes, uma pequena estatueta esculpida em madeira, representando um espírito protetor. Então, tão rapidamente quanto tinham vindo, foram embora, deixando a jovem para trás. Apenas Zé Pereira permaneceu por mais alguns minutos. "Seja gentil com ela, Juliano", disse em voz baixa. "Ela está longe de tudo o que conhece, de todos os que ama. Está aqui porque o pai acredita que é o melhor para a tribo." "Ela fala português?" perguntou Juliano, olhando para Janaína, que permanecia imóvel próxima à porta da casa. "Sim, um pouco. O pai fez questão que ela aprendesse. Vai melhorar com o tempo." Antes de partir, Zé Pereira acrescentou mais uma coisa, em um tom que Juliano achou estranho, quase um aviso. "Lembre-se de que ela é filha de um pajé, Juliano. O sangue dela carrega magia antiga. Respeite isso." Quando finalmente ficaram sozinhos, um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. Juliano tentou sorrir, gestos para que ela entrasse na casa. "Venha, deve estar cansada da viagem." "Preparei comida." Janaína obedeceu em silêncio, entrando na casa com passos leves, quase felinos. Seus olhos percorreram o ambiente simples, mas organizado. A mesa de madeira com 2 pratos, o fogão improvisado, a lamparina, a rede armada no canto que servia de cama para Juliano. Parou no meio do cômodo, como se esperando instruções. "Sente-se", disse Juliano, indicando uma das cadeiras à mesa. "Vamos comer." Durante a refeição, Juliano tentou estabelecer alguma comunicação, perguntando coisas simples sobre ela, sobre a aldeia. Janaína respondia com monossílabos ou frases curtas, confirmando que entendia e falava um pouco de português, mas mantendo-se distante, reservada. Seus olhos, porém, falavam volumes. Havia medo ali,
misturado com uma dignidade silenciosa que impressionou Juliano. Após a refeição, veio o momento que Juliano temia e, ao mesmo tempo, antecipava. Era sua esposa agora, pelo costume indígena. O que se esperava dele? O que ela esperava? Janaína, começou tentando encontrar as palavras certas. Sei que essa situação é diferente. Não nos conhecemos. Mas quero que saiba que vou respeitá-la. Vou cuidar de você, como prometi ao seu pai. Os olhos dela encontraram os dele, uma expressão indecifrável em seu rosto. Então, num gesto que surpreendeu Juliano, ela se levantou e começou a desabotoar a blusa. Seus movimentos eram mecânicos, como se cumprisse um dever inevitável. Não! Disse Juliano, levantando-se também e segurando suavemente as mãos dela, impedindo-a de continuar. Não assim, não agora. Temos tempo. Uma centelha de surpresa brilhou nos olhos de Janaína, seguida por algo que poderia ser alívio. Mas logo sua expressão voltou à máscara impassível. Posso mostrar onde você vai dormir, disse Juliano, desajeitado. Havia improvisado uma segunda rede no cômodo ao lado, que normalmente usava para guardar suprimentos. Não era muito, mas oferecia alguma privacidade. Enquanto mostrava o espaço a ela, um trovão distante anunciou a aproximação de uma tempestade. Não era incomum naquela época do ano, chuvas intensas que transformavam a floresta numa sinfonia de sons aquáticos. Vai chover forte, comentou, olhando pela pequena janela. Mas estamos seguros aqui. Janaína seguiu seu olhar para fora, na direção da linha escura de árvores que marcava o início da floresta densa. Por um instante, Juliano pensou ter visto um tremor passar pelo corpo dela, como se um calafrio súbito a tivesse atingido. Seus lábios se moveram, murmurando palavras em sua língua nativa. O que disse? Perguntou Juliano curioso. Ela hesitou, então respondeu em seu português truncado. Noite não boa. Floresta. Inquieta. Juliano sorriu, tentando parecer tranquilizador. É só uma tempestade. Acontece sempre. Logo você se acostumará. Mas quando se recolheu à sua própria rede, já com a chuva começando a cair lá fora, uma inquietação estranha tomou conta de Juliano. As palavras dela, floresta inquieta, ecoavam em sua mente. Era apenas o nervosismo natural de uma jovem em um ambiente estranho. Ele disse a si mesmo, nada mais. A chuva intensificou-se rapidamente, transformando-se numa cortina d'água que castigava o telhado da casa. O vento também aumentou, zunindo entre as frestas das paredes de madeira, criando assobios agudos que lembravam vozes distantes. Juliano tentou dormir, mas a tempestade parecia incomumente forte, mesmo para os padrões amazônicos. Por volta da meia-noite, quando finalmente começava a adormecer, um estrondo ensurdecedor o fez saltar da rede. Não era um trovão. Soava como algo grande caindo muito próximo da casa. Pegando a lamparina e sua espingarda, Juliano abriu a porta do quarto e encontrou Janaína já de pé no cômodo principal, olhando fixamente para a porta da frente, uma expressão de terror absoluto em seu rosto. O que foi isso? Perguntou ele, aproximando-se cautelosamente da porta. Não abra! A voz de Janaína soou mais firme do que jamais a ouvira falar. Eles vieram! Eles quem? Perguntou Juliano, confuso, a mão já na maçaneta da porta. Os protetores, os guardiões da floresta. Eles sabem, eles sentem. Sua voz tremeu. Um novo estrondo, desta vez mais próximo, fez a casa inteira estremecer. Seguiu-se um som que gelou o sangue de Juliano. Algo entre um uivo e um grito, alto demais para ser de qualquer animal que conhecia. Contrariando o aviso de Janaína, Juliano abriu uma fresta da porta, erguendo a lamparina para tentar enxergar através da cortina de chuva. O que viu fez seu coração quase parar. Uma árvore enorme havia caído a menos de 10 metros da casa, como se tivesse sido arrancada do chão por uma força monstruosa.
Mas não foi isso que o aterrorizou. Foi o movimento que captou na orla da floresta. Sombras enormes se movendo entre as árvores, algumas parecendo ter forma humanoide, outras mais semelhantes a animais gigantescos, todas se movendo na direção da casa. Juliano fechou a porta com força, trancando-a. Virou-se para Janaína, o rosto pálido. O que está acontecendo? O que são aquelas coisas lá fora? Janaína tinha lágrimas nos olhos agora. Eu avisei meu pai. Disse que eles não permitiriam. A floresta me protege, sempre protegeu. Sou filha do pajé, sou guardiã dos segredos, sou ponte entre mundos. Não posso ser vendida. Antes que Juliano pudesse processar o que ela estava dizendo, algo bateu violentamente contra a porta. Não era o vento, não era um galho caído. Era algo deliberado, algo com força e propósito. Eles vão destruir tudo, disse Janaína, agora com uma calma estranha. Vão levar você se não me libertar. Libertar? Você não é minha prisioneira? Exclamou Juliano, o medo dando lugar à frustração. Eu nem queria que isto acontecesse assim. Foi seu pai que insistiu nesse arranjo. Outro golpe na porta, mais forte. A madeira começou a rachar. Ao mesmo tempo, sons estranhos começaram a vir de todos os lados da casa. Arranhões nas paredes, batidas no telhado, como se dezenas de criaturas estivessem tentando entrar. "O que querem de mim?" gritou Juliano, apontando a espingarda para a porta, sabendo no fundo que seria inútil contra o que quer que estivesse lá fora. "Querem que você me deixe ir, ou vão levar você", respondeu Janaína, sua voz agora carregando uma autoridade surpreendente. "A floresta escolhe seus guardiões. Eu fui escolhida desde o nascimento. Não posso ser dada a um homem que só vê riqueza nas árvores sangradas." As palavras dela atingiram Juliano como um golpe físico. Era verdade. Via a floresta apenas como fonte de riqueza, via as seringueiras apenas como produtoras do látex que lhe traria fortuna. Nunca havia parado para considerar o que os povos nativos sempre souberam, que a floresta era um ser vivo, consciente à sua maneira. Mais um golpe, e a porta começou a ceder. Pela fresta, Juliano vislumbrou o que parecia ser um braço enorme, feito de cipós e musgo. O terror quase o paralisou. "O que devo fazer?" perguntou, sua voz quase um sussurro. "Me liberte, diga que me liberta. Prometa respeitar a floresta, aprender seus caminhos, não apenas tomar dela." Juliano olhou para Janaína, para aqueles olhos profundos que agora brilhavam com um poder antigo, e soube que não tinha escolha. "Eu te liberto", disse, as palavras saindo com dificuldade de sua garganta seca. "Você é livre para voltar à sua aldeia, à sua gente, e eu prometo aprender a respeitar a floresta. Prometo não ser apenas mais um que toma sem dar em troca." Assim que as palavras foram ditas, o ataque à casa cessou abruptamente. O silêncio que seguiu foi quase tão assustador quanto o tumulto anterior. Lá fora, a chuva continuava a cair, mas era agora uma chuva normal, não mais o dilúvio furioso de antes. Janaína aproximou-se de Juliano e, num gesto inesperado, tocou seu rosto com a palma da mão. "Você falou de coração." Eles ouviram. Eles sempre ouvem. "O que acontece agora?" perguntou Juliano, ainda tentando compreender o que havia vivenciado. "Ao amanhecer, voltarei para minha aldeia. Você continuará aqui, mas não mais sozinho. A floresta estará sempre vigilante, observando se você cumpre sua promessa." Um arrepio percorreu a espinha de Juliano. Não era uma ameaça vazia. Depois do que testemunhara naquela noite, sabia que as lendas que sempre descartara como superstições tinham um fundo de verdade muito concreto e aterrorizante. A noite transcorreu sem mais incidentes, mas nenhum dos dois conseguiu dormir. Ficaram sentados à mesa, uma lamparina entre eles, ocasionalmente trocando palavras. Janaína contou um pouco sobre sua vida na aldeia, sobre seu treinamento como futura pajé, sobre a conexão especial que sempre tivera com os espíritos da floresta.
Juliano, por sua vez, falou de sua vida no Ceará, da seca que o expulsara de lá, de seus anos de luta no seringal, até conseguir sua independência. Quando o primeiro clarão da manhã começou a iluminar o céu, Janaína levantou-se. É hora. Juliano assentiu. Parte dele sentia alívio por aquele estranho episódio estar chegando ao fim, mas outra parte, uma parte que nem sabia que existia, sentia uma pontada de tristeza. Em poucas horas, aquela mulher enigmática havia despertado nele uma curiosidade, um interesse que ia além do arranjo forçado de casamento. "Posso visitá-la algum dia?" perguntou, surpreso com suas próprias palavras. "Na aldeia, quero dizer, para aprender sobre a floresta, sobre os espíritos." Um pequeno sorriso, o primeiro que vira, iluminou o rosto de Janaína. "Se for com respeito, será bem-vindo. Não como marido, mas como amigo." Quando abriram a porta, a cena que encontraram do lado de fora era surreal. A árvore caída estava lá, testemunha silenciosa dos eventos da noite. Mas ao redor da casa, formando quase um círculo perfeito, havia presentes da floresta. Frutas raras, flores deslumbrantes, pequenos cristais de quartzo que brilhavam ao sol nascente. "Oferendas de paz", explicou Janaína, ajoelhando-se para tocar uma das flores. "A floresta aceita sua promessa." Na orla da mata, Juliano viu sombras se movendo, não as criaturas aterrorizantes da noite anterior, mas formas mais sutis, observando, aguardando. Soube, sem que Janaína precisasse explicar, que eram os guardiões, certificando-se de que ela partiria em segurança. "Acompanharei você até o rio", ofereceu-se. Janaína negou com a cabeça. "Não é necessário. Eles me guiarão." Antes de partir, ela retirou de seu pescoço um colar de sementes e ervas trançadas e ofereceu a Juliano, para proteção e para lembrar. Juliano aceitou o presente, colocando-o no próprio pescoço. Sentia-se diferente, como se a noite de terror e revelações tivesse lavado algo dentro dele, removido uma camada de cegueira que nem sabia que possuía. Até um dia, Janaína, filha do pajé. Até um dia, Juliano, homem da seringa. Então ela caminhou em direção à floresta e, para assombro de Juliano, as próprias árvores pareceram se mover, abrindo um caminho para ela. Antes de desaparecer entre a vegetação, Janaína virou-se uma última vez e fez um gesto de bênção na direção dele. Depois, a floresta a engoliu e ela se foi. Juliano ficou parado por um longo tempo, olhando para o ponto onde ela desaparecera. Sua vida havia mudado para sempre naquela noite. Não da maneira que esperava quando aceitou a proposta do pajé, mas de uma forma muito mais profunda e significativa. Nos meses e anos que se seguiram, Juliano manteve sua promessa. Continuou seu trabalho no seringal, mas com uma nova abordagem. Aprendeu com os indígenas técnicas de extração que não danificavam permanentemente as árvores. Começou a diversificar, plantando outras espécies úteis, devolvendo à floresta parte do que retirava. E nas noites de tempestade, quando o vento uivava entre as árvores e sombras pareciam se mover na orla da mata, Juliano tocava o colar que Janaína lhe dera e sentia uma estranha paz. Sabia que estava sendo observado, avaliado. Sabia que a floresta nunca esquecia. Certa tarde, quase 2 anos após aquela noite fatídica, um visitante inesperado chegou à casa de Juliano. Era um jovem indígena apurinã, talvez com 16 anos, trazendo uma mensagem. "Pajé Janaína convida você para a cerimônia da lua cheia", disse o rapaz em português rudimentar. "Você vem?" Juliano sentiu o coração acelerar. Janaína, pajé? Então seu pai havia falecido e ela assumira o papel de liderança espiritual da tribo. E ela ainda se lembrava dele. Ainda o considerava digno de participar de uma cerimônia sagrada. "Sim", respondeu sem hesitação. "Diga a ela que irei." 3 dias depois, guiado pelo mesmo jovem mensageiro, Juliano entrou na aldeia Apurinã pela primeira vez.
Foi recebido não com hostilidade, como temia, mas com uma curiosidade respeitosa. Era o homem branco que a floresta havia testado e poupado, o homem que sua pajé havia mencionado em suas histórias. A cerimônia foi uma experiência transformadora. Sob a luz da lua cheia, em meio a cantos ancestrais e danças hipnóticas, Juliano bebeu o chá sagrado preparado por Janaína. As visões que teve naquela noite, da floresta viva, pulsante, consciente, dos espíritos guardiões em suas formas verdadeiras, do tênue equilíbrio entre os mundos, confirmaram tudo o que aprendera na noite de terror 2 anos antes. Quando a cerimônia terminou e o sol começava a nascer, Janaína aproximou-se dele. Estava diferente, mais forte, mais serena, sua autoridade espiritual evidente na postura e no olhar. Mas seus olhos eram os mesmos, profundos e sábios. Você manteve sua promessa, disse ela. Não uma pergunta, mas uma constatação. Mantive, confirmou Juliano. E continuarei mantendo. A floresta sabe, é por isso que você ainda está vivo. É por isso que seu seringal prospera enquanto outros falham. Houve um momento de silêncio entre eles, cheio de possibilidades não ditas. Então, Janaína sorriu, aquele mesmo sorriso raro e luminoso que ele lembrava. Você é bem-vindo para aprender mais, não como marido, não como dono, mas como amigo da floresta. É tudo o que peço, respondeu Juliano, sentindo uma paz que nunca conhecera antes. Nos anos que se seguiram, Juliano tornou-se uma figura lendária na região. O seringueiro que falava com a floresta, o homem branco que havia sido aceito pelos Apurinã, o protetor das antigas tradições em tempos de mudança e destruição. Seu seringal prosperou, não através da exploração desenfreada, mas através do respeito aos ciclos naturais e aos conhecimentos ancestrais. E nas noites de lua cheia, quando a floresta sussurrava seus segredos antigos, Juliano sentava-se ao lado de Janaína, não como marido, não como possuidor, mas como guardiões lado a lado de um conhecimento que transcendia ambos, o conhecimento de que a floresta estava viva, consciente, e que aqueles que a respeitavam seriam respeitados em troca. Assim, viveu Juliano Ferreira, o seringueiro que uma vez recebeu a filha do pajé como esposa forçada, apenas para descobrir que nem a floresta nem suas filhas poderiam ser possuídas, apenas honradas, respeitadas e, com sorte, compreendidas em sua sabedoria milenar. E dizem os antigos que até hoje, nas profundezas da Amazônia, em noites de tempestade, pode-se ouvir a floresta cantando a história deles. Não como uma história de conquista ou posse, mas como uma história de transformação, respeito e a verdadeira magia que nasce quando os mundos se encontram em harmonia. E quando o vento sopra entre as seringueiras, sussurrando segredos antigos, aqueles com ouvidos para ouvir conseguem distinguir 2 vozes entrelaçadas. A da pajé, que se recusou a ser possuída, e a do seringueiro, que aprendeu a verdadeira natureza da riqueza que o cercava.